Gravar, compartilhar. Estão vendo, pessoal, os slides? Estão, né? Sim. Tá. Então, pessoal, as atividades que eu coloquei nessa semana são atividades de revisão, para a gente revisar esse conteúdo inicial do segundo bimestre que a gente já viu, tá? Então, é só prestar bastante atenção, tirar as dúvidas, e reforçar esse conteúdo na cabeça de vocês, tá? Então, vamos lá. Número um fala assim: o cálcio reage com o oxigênio produzindo óxido de cálcio, que é a calvígena, mais conhecido como calvígena. Foram realizados dois experimentos, cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, aqui o cálcio ele reage com o oxigênio formando calvígena. Na primeira experiência, ele colocou 40 gramas de cálcio mais uma quantidade X de oxigênio que ele não falou, gerando 56 gramas de calvígena. E na segunda experiência, ele colocou uma quantidade de cálcio que ele não falou, com 32 gramas de oxigênio e produziu Z quantidade de calvígena. Ele falou, ele quer que eu descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, primeira coisa, isso aqui indica uma reação química, né, pessoal? Tem uma seta aqui. Tudo que está antes da minha seta são reagentes ou produtos, pessoal? Reagentes. Reagentes. E tudo que está depois são os meus produtos. Lavoisier, ele me falou assim, ó, que na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma, tudo traça, tudo trata-se de uma transformação química, onde neste caso eu vou reagir o cálcio com o oxigênio, os átomos do cálcio e do oxigênio eles vão se rearranjar para formar a cal virgem. Então ele vai ter um rearranjo dos átomos, vou fazer uma transformação. Eu não vou perder cálcio, eu não vou perder oxigênio. Eu só vou colocá-los de uma maneira que eu vou juntá-los ali para formar a cal virgem, tá? Então, assim, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Todas as massas têm que ser iguais, eu tenho que garantir isso. Então, eu vou escrever assim, ó, massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. A somatória, né? A somatória das massas dos reagentes é igual à somatória das massas dos produtos. Então, aqui, ó, na primeira experiência, qual que é a massa do cálcio que eu tenho? 40, né? Qual que é a massa de oxigênio que eu tenho? Eu não sei, que é X, que é o valor que eu quero descobrir. Vai ser igual à massa dos meus produtos. De produto eu só tenho um, que é a cal virgem, que é 56. Então, se eu fizer assim, eu vou descobrir a massa de oxigênio. 40 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, 56 menos 40. Então, aqui, o x é 56 menos Professor, 40 é 16. Oi, a apresentação está travando. tá. Alguém tá vendo a apresentação, pessoal? Eu tô. Tá, deve ser conexão com a internet, alguma coisa assim. Então, aqui, ó, a massa de oxigênio na primeira experiência que reagiu com 40 gramas de cálcio para formar 56 gramas de cal virgem foi 16 gramas. Então, achei o primeiro valor aqui, ó, 16 gramas. Só fazendo essa regra de Lavoisier. Então, eu descobri que 16 gramas de oxigênio reage com 40 gramas de cálcio, produzindo 56 gramas de cal virgem. Deixa eu autorizar algum aluno a entrar na sala. Então, agora, pessoal, a segunda parte da atividade para eu conseguir fazer essa questão é seguindo a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Tudo que eu faço com um elemento, eu tenho que fazer com os outros para manter as proporções constantes. Aquela mesma historinha. Vou fazer um bolo, usei dois ovos. Se eu quero dobrar a quantidade de massa produzida, eu vou usar quatro ovos. Mas se eu usar quatro ovos, se eu dobrar a quantidade de ovo, eu vou ter que dobrar a quantidade de leite, vou ter que dobrar a quantidade de óleo, de tudo, senão eu não vou ter um produto do jeito que eu quero. Então aqui eu observo os que tem já os dois valores, que no caso foi o oxigênio, ó. De 16 para 32, pessoal, eu multipliquei por quanto aqui?
2. por 2. Então, eu vou ter que multiplicar todos os outros por 2, porque as proporções são constantes. Tudo que eu faço com um, eu faço com os outros, tá? Daí eu vou descobrir o valor de y e o valor de z. Quanto que é 40 vezes 2? 80. 80. Então, aqui eu sei que o y é 80 gramas, vale 80 gramas. E quanto que é 56 vezes 2? 112. 112. E eu sei que o Z vale 112 gramas. Achei os três valores, valor de X, Y e Z. E eu usei, para saber desses valores, as leis de Lavoisier e lei de Proust. Então, a número 1 está ok. Era só isso. Só para relembrar, né? A gente já fez bastante dessa. A número 2 é uma questão de vestibular aqui da Federal de Goiás. Então, ela fala assim: a queima do carvão pode ser representada pela equação. Professor, Oi. aqui tá parecendo que tá na 1 ainda. Para mim também, professor. Vamos lá, mudou agora? Mudou. Mudou. Então vamos lá. A queima do carvão pode ser representada pela equação. Eu vou juntar o carvão com oxigênio, toda queima envolve oxigênio, né? E vou produzir o gás carbônico. Então é uma reação química, tem uma seta aqui. Antes eu tenho os meus reagentes e vou produzir como produto apenas o gás carbônico. Então aqui é a mesma coisa que anterior, só que ele não colocou numa tabelinha. Ele quer que eu faça essa tabelinha, olha. Sabendo-se que 12 gramas de carvão, então eu vou colocar 12 gramas de carvão, vai reagir com 32 gramas de oxigênio. Pergunta, se letra A. Pessoal, quanto de gás carbônico que eu vou produzir? Só olhando aqui, qual que é o valor? O que vocês acham? Que valor de gás 44? carbônico? 44. Porque a massa antes não tem que ser igual à massa depois. Então, massa antes dos reagentes é massa do carvão mais massa do oxigênio. Vai ter que ser igual à massa depois, que é X, que é o valor que eu não sei. Então, 12 mais 32, 44. Usei a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Conservei as massas, né? Então, é a lei da conservação das massas. Então, por isso que a massa de gás carbônico produzida na reação é 44 gramas. Era só somar essas duas quantidades. Então, aqui eu já vou colocar, ó, que aqui eu formei, quer ver? 44 gramas, só para ficar melhor para fazer a letra B. Aqui está 44 gramas. Então, a letra B, ele quer saber quantos de oxigênios devemos reagir com 24 gramas de carvão. Então, pessoal, eram 12. Agora, ele quer passar para 24 gramas. Quanto ele multiplicou por quanto aqui? 2. Multiplicou por 2, né? Então, de 12 para 24, ele multiplicou por 2. Ele quer saber quanto de oxigênio que eu vou ter que reagir. Se eu multipliquei esse por 2, o oxigênio eu também tenho que multiplicar por 2. Quantos que é 32 vezes 2? 64. 64. 64 gramas. E quanto de gás carbônico será produzido? Também dobrará. Se eu dobrei a quantidade dos reagentes, eu vou dobrar a quantidade de produto. 44 vezes 2, 88. 88. Então, essas aqui são as respostas. A letra A, 44, e a letra B, 64 de oxigênio e 88 de gás carbônico produzido, tá? Então, é só para a gente relembrar essas questões aí de lei de Lavoisier e lei de Proust. Bem simplesinho. A número 3 é uma questão teórica. Só que é uma questão teórica que eu gosto de colocar que os alunos costumam errar por bobeira, porque ela é bem simplesinha. Quer ver? Ela fala assim, é lá de São Paulo, uma questão de vestibular lá de São Paulo. Querendo verificar a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então, o que que ele fez? Ó, ele pegou
uma solução de HNO com uma solução de K2CO3. Então, ele mediu 1.000 gramas, 1 quilo dele. Daí, o que aconteceu? Ele pegou essas quantidades, misturou, tá? E depois ele pesou de novo. Quando ele pesou de novo, deu 995 gramas. Daí você fala assim, opa, tem alguma coisa errada, porque as massas têm que ser igual antes e depois de realizar uma experiência química. Então ele fez uma reação química, ele misturou os dois aqui, aconteceu uma reação química e ele perdeu massa. Só que ele não podia perder massa. Daí, olha, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Por que que isso aconteceu? Por que que não foi respeitada a lei de Lavoisier aqui neste caso? Letra A. Falou, a lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Pessoal, isso aqui ela é válida para qualquer tipo de reação, tá? Então, não. Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Não teve excesso de nada, ele pegou as mesmas quantidades aqui, misturou e também, quando tiver um excesso de um, excesso do outro, não vai invalidar a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier tem que valer sempre, em qualquer situação. Olha a letra C. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. E letra D. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram na mesma fase de agregação. Pessoal, qual que você acha que explica esse acontecimento? A letra C ou a letra D? D? Não, todo mundo quer colocar a letra D, porque fala a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, isso é certo. Pessoal, o que acontece? Eu já falei isso lá dos primórdios, lá das primeiras aulas no vídeo, eu expliquei bastante isso. Para eu perceber a conservação da lei das massas, o sistema tem que estar fechado. Eu tinha que misturar aqui de uma maneira que ele ficasse fechado aqui, ó. Porque o que que acontece? Quando eu misturo, em muitas reações químicas libera gás, tá? Porque ela esquenta, ela libera gás, faz alguma coisa ali. E se o gás, se eu não fechar, esse gás vai embora. Se o gás for embora, vai ficar mais leve mesmo, porque o sistema não está fechado, uma parte do que eu transformei foi embora para a natureza e vai ficar mais leve. Então a resposta certa é a letra C. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado. E não aconteceu nessa experiência. O sistema está aberto. Então formou gás e o gás foi embora, tá bom? Então esse que é o erro. Olha, a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes? Sim, é isso mesmo. Mas aqui ele falou que só acontece isso quando eles se encontram na mesma fase de agregação. Mesma fase de agregação é se falar se ele é líquido, gasoso, sólido. Não, ele acontece em qualquer fase de agregação. Se for líquido, se for sólido, se for gasoso, a massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos. Sempre, tá? Então, essa parte que está errada, essa parte final. Quando estes se encontram na mesma fase de agregação. Não. Pode estar na mesma fase de agregação ou não, tá? Então a pessoa já vem aqui e só vê essa frase: massa dos produtos igual a massa dos reagentes. Ah, isso é certo, então vou marcar essa. Não é. Esse é um pega. Quase todos os alunos erram essa questão. E ela é muito simples, não é questão de errar, tá? Então o sistema tem que estar fechado. Número 4. A número 4 também é uma questão da Federal de Goiás. Vocês perceberam que aqui na Federal de Goiás eles gostam muito de utilizar essa parte aqui, né? De lei de Lavoisier e lei de Proust. Ele falou assim, ó. Existe pelo menos duas correntes de pensamento que explicam o surgimento da vida no nosso planeta. Uma é denominada criacionista e a outra evolucionista. Criacionista é que Deus criou tudo e pronto. Tudo vem de Deus. E a evolucionista fala que foi a evolução da espécie que chegou no momento que nós estamos hoje, né? Tudo foi evoluindo com as condições climáticas, com as condições necessárias para que houvesse desenvolvimento e o ser humano desenvolveu a partir disso, né? Considerando-se as leis e os princípios da química, o criacionismo contraria. O criacionismo, isso de que Deus cria tudo, contraria qual lei, pessoal? Princípio de Heisenberg, a lei de Lavoisier,
O princípio de Avogadro ou a lei de Hess? Aqui fica fácil porque é o que a gente está estudando, né? O que a gente está estudando nesse momento? Lavoisier. Lavoisier, então a lei de Lavoisier. Pessoal, o criacionismo, ele vai contra a lei de Lavoisier, porque na lei de Lavoisier, ele fala, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o criacionismo fala que Deus criou tudo. Então, no criacionismo, tudo se cria. E para a lei de Lavoisier, nada se cria, tudo só se transforma. Então, a lei de Lavoisier vai contra o criacionismo, né? Então, é essa tecla que sempre vai ser estudada, né? A religião versus as ciências. A religião não bate com a ciência. Por quê? Porque a ciência explica muita coisa que pela religião foi Deus que criou e pronto, não quer uma explicação maior. E a ciência vem e tenta explicar da melhor maneira possível com argumentos, com experimentos e tudo mais, tá? Então essa é uma questão teórica bem facinha também. Só falar que o criacionismo ele vai contra a lei de Lavoisier, tá? Também é uma questão teórica bem simplesinha. A número 5 é uma questão da Federal de Minas Gerais e é aquela lá de balanceamento químico que a gente viu na aula passada. Então ele falou que essa equação não está balanceada. Balanceando-se com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será. Lembrando, coeficientes estequiométricos são os números que eu coloco aqui na frente de cada substância, tá? Então, se eu somar esses coeficientes estequiométricos dessa reação química, qual que é a soma que eu vou obter? Então, o primeiro passo para balancear uma equação química é olhar e ver qual que é a maior. A que for maior, eu vou colocar o número 1 na frente, para partir dela. Pessoal, só de olhar pelos números que estão aparecendo, qual que vocês acham que é maior? A substância 1, a substância 2, a substância 3 ou a substância 4? Substância A2. 2. A3 é maior, tá? Se ficar na dúvida, conta átomo, tá? Eu não vou contar, não. A 3 é a maior, tá? Observe melhor que a 3 é maior. Então, Ai, aqui, ó, maravilha. número 1 na frente, porque ela é a maior, tá? Então, eu vou começar a contar pelo cálcio, que é o Ca. 1 vezes 3. Quanto cálcio que eu tenho aqui no meu produto? 1 vezes 3? 3. 3. Então, eu tenho 3 átomos de cálcio aqui nos meus produtos, né? Produtos que está depois da seta, né? Aqui são os meus produtos. Se eu tenho 4 cálcios no produto, qual que é o número de cálcio que eu vou ter que ter aqui nos meus reagentes, pessoal? 4. Se eu tenho 3 cálcios nos produtos, quantos cálcios que eu vou ter que ter nos reagentes? 3. 3, isso, eu errei o número, né? Porque tem que conservar as massas, tem que conservar as quantidades, de acordo com Lavoisier. Então, tem que ter 3. Aqui, pessoal, não aparece nada porque eu tenho o número 1. Eu já tenho 1. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 3? 3. 3. Então, eu vou colocar um 3 aqui na frente. Porque 3 vezes 1 é 3. Então, eu garanti que eu tenho 3 cálcios nos meus reagentes e 3 cálcios nos meus produtos. Então, ele está balanceado. Agora, eu vou para o P. O P, pessoal, é o fósforo, tá? O elemento químico fósforo é o P. Aqui aparece só o número 1. Mas aqui eu tenho um detalhezinho bem bobo, mas que pode fazer eu errar a questão. Olha, tudo que está aqui entre parênteses, ó, está multiplicando por 2, tá? Então eu não posso esquecer de multiplicar por 2. Então vai ser assim, ó, tem esse 1 na frente desse número. Esse 1 está multiplicando esse 1 aqui do fósforo. E esse fósforo está sendo multiplicado por 2. Então, na verdade, eu tenho 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 átomos de fósforo aqui nos meus produtos. Se eu tenho 2 átomos de fósforo nos meus produtos, eu tenho que ter 2 átomos de fósforo nos meus reagentes. Eu só tenho 1 aqui, ó. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 2? 2. 2. 2. Vou colocar um 2 aqui na frente. Porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho 2 átomos de fósforo
nos meus reagentes e 2 átomos de fósforo nos meus produtos, tá? Agora eu vou passar para o próximo, que é o oxigênio. Vou até trocar de cor. Deixa eu ver aqui uma cor que... Vou colocar esse aqui mesmo. Então, o oxigênio é a mesma coisa. Ele tem o número 4 aqui na frente. Então, eu vou pegar 1 vezes 4, que é 4, e tem um número aqui de fora, que está multiplicando tudo que está entre parênteses. E 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? 8. 8. 8. Então, eu tenho 8 oxigênio. Só que aqui eu também tenho oxigênio, ó. Então, vai ser mais uma quantidade X de oxigênio que eu não sei, que eu vou ter que descobrir. Porque eu não tenho um número aqui na frente. Agora, eu vou ver quantos oxigênios que eu tenho aqui nos meus reagentes. Observe que o oxigênio aparece em todos os átomos. Então, ele é o mais dificilzinho. Então, aqui, ó. Eu também tenho 1, né? Quando não aparece nada na frente é porque 1 está na frente do oxigênio. E ele está entre parênteses, então tem que multiplicar pelo número que está de fora também. Então, aqui, ó. 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6. Então, nesse primeiro eu tenho 6 oxigênio. Mais a quantidade que está no segundo. O segundo já é direto, ó. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8 oxigênio. Então, ao total aqui, eu tenho 14 oxigênios, né? Então, se eu tenho 14 oxigênios nos meus reagentes, eu vou ter que ter 14 oxigênios nos meus produtos também. Só que eu já tenho 8. Para 14, falta quanto? Mais 8. Não, mais para 14, eu já tenho 8. 6. Mais 6. 6, né? Se eu colocar 6 aqui, ó, 8 mais 6 é 14. Daí fica 14 nos reagentes e 14 nos produtos. Então, neste primeiro aqui, eu já tinha 8, falta mais 6. Então, aqui eu vou ter que colocar esse 6 no H2O, que é na água, né? Então, vamos ver aqui. Eu já tenho quantos aqui, oxigênio? 1, né? Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 6? 6. 6, então eu vou colocar o 6 aqui na frente, porque 6 vezes 1 é 6. Daí eu garanto que eu tenho 6, daí 8 mais 6, 14. Daí dá certinho. Agora eu só já achei todos os valores, né, na frente. Se eu quiser confirmar o da água, vai dar certinho para a água também. Mas a minha questão, ele quer que eu some. Eu já achei os valores de todos da frente, ó. Achei o 3 para esse primeiro, o 2 para o segundo, o 1 para esse terceiro, que era o maior, e o 6 para esse último. Ele quer que eu some esses coeficientes estequiométricos, que são esses valores que eu coloquei na frente. Então, vai dar 3 mais 2 mais 1 mais 6. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. 12. Então, a soma deu 12, resposta certa, letra D. Pessoal, essa é uma questão considerada difícil, tá? Não é uma questão fácil. Vocês viram que tinha número entre parênteses, que eu tinha que multiplicar pelo que está de fora. O oxigênio aparece em todas as moléculas, então é mais difícil de calcular. Se você entendeu, muito parabéns, porque essa aqui é uma questão de nível complexo, tá? Não é uma questão fácil. Se você não entendeu, reassista essa aula para você entender e saiba que é uma questão difícil mesmo. Às vezes é difícil entender porque essa aqui coloquei várias oxigênio em todas as moléculas, tem várias multiplicaçõezinhas, é fácil de se perder, tá bom? Mas tá feita, vamos para número 6. Deixa eu ver. Número 6. A número 6 é uma questão lá do Ceará. E ela falou assim: o coeficiente estequiométrico do oxigênio na equação, corretamente indicado. Professor, não apareceu pra mim. Alguém não tá vendo, pessoal? Eu tô vendo também. Agora apareceu. É porque tá dando um delay, ele tá enrolando um pouquinho, mas vai aparecer. Só esperar um pouquinho que vai aparecer. Minha internet não tá boa. Aqui ele pediu para eu balancear essa equação e ver que número que vai aparecer na frente do O2 aqui, que é o oxigênio. Então, mais uma vez, pessoal, qual que é a substância maior? Qual que é a molécula maior? A1, A2 ou A3?
A3. A3. Então, para a maior, eu escrevo o número 1 na frente. Eu coloquei essa porque essa tem um detalhezinho, tá? Só para falar que eu expliquei todos os detalhes. Então, eu vou colocar o número 1 aqui na frente. Então, eu vou fazer da mesma coisa. Antes são os meus reagentes e depois são os meus produtos. Eu tenho que conservar as quantidades. Então, eu vou começar com o átomo de ferro. 1 vezes 2. 2. Então, eu 2. tenho 2 ferros aqui nos meus produtos. Vou ter que ter 2 nos meus reagentes também. E aqui eu só tenho 1. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 2? 2. 2, né? 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho 2 átomos de ferro nos reagentes e 2 átomos de ferro nos meus produtos. Então, o ferro está balanceado. Agora, eu vou para o oxigênio. 1 vezes 3. 3. 3. Eu tenho 3 oxigênios nos meus produtos. Quantos oxigênios eu vou ter que ter nos meus reagentes? 3. 3. Eu já tenho 2. Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 3? Não vai ser o número inteiro, né? Vocês perceberam? Vai ser um número Sim. quebrado. Um número que eu multiplico por 2 que vai dar 3, alguém sabe? Pessoal, nesta situação, 1,5, tá? Vai dar 1,5. Quer ver? Nessas situações, você tem que fazer o seguinte, observa. Eu quero um número, vou chamar de x, que eu não sei. Eu vou multiplicar esse número por 2 e a resposta tem que ser igual a 3. Então, ó, eu quero um número que multiplicado por 2 tem que ser igual a 3. Então, olha aqui, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, Dividir. Dividindo. dividindo. Então, vai ser 3 dividido por 2. É assim que eu faço, esse é o raciocínio. Então, a resposta é 3,5. 3 dividido por 2, que é meio, né? É 1,5, na verdade. 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 vezes 2 é 3. Então, sempre que der número quebrado, faça isso. Eu quero um número que eu não sei, então vou chamar ele de x, que eu vou multiplicar ele por 2. E a resposta tem que ser os 3. Né? É só fazer isso que dá certo. Uma maneira mais fácil de olhar sempre vai ser o número que eu quero, que é 3 dividido por 2. Se aqui for 2, né? Se tiver um número 2 aqui na frente. Normalmente, quando aparecer assim, vai ser com o oxigênio, tá? Que vai dar esses números quebrados, tá bom? Então, só usar esse raciocínio. Essa aqui era a única mais diferente das outras, tá? Que eu ainda não tinha falado para vocês. Por isso que eu resolvi colocar. Pode sim dar número quebrado, principalmente quando for com oxigênio, tá? E a 7, só para terminar, a 7 é mais um raciocínio lógico, tá? Que eu quero que vocês utilizem. Observe. A ilustração abaixo representa a molécula do etano. Então, ele colocou aqui carbono, carbono e os hidrogênios ao redor. Sabendo que as massas atômicas do carbono e hidrogênio são, respectivamente, 12 e 1, qual sua fórmula molecular e qual sua fórmula percentual? Fórmula molecular, pessoal, é contar o número de átomos que eu tenho. Quantos carbonos que eu tenho aqui? 2. 2, então C2. Quantos hidrogênios que eu tenho? 6. 6, então H6. Só de saber contar, eu já tiraria a letra C, que é C2H8, e a letra E, né? Ficaria entre essas questões. E agora é uma parte matemática, né? Nem é química, é matemática. Ele quer saber qual que é a fórmula percentual, quanto de porcentagem que eu tenho de carbono e quanto de porcentagem que eu tenho de hidrogênio. Olha a massa, pessoal. A massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio é apenas 1. Então, eu vou ter que levar em consideração essas massas. Se a massa do carbono é 12, quantos carbonos que eu tenho? 2, né? Então, só de carbono eu tenho a massa igual a 12 vezes 2, que é 24. E o hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1. Só que eu tenho 6 hidrogênio. Então, 1 vezes 6, 6. A massa de hidrogênio é 6. Então, no total, a minha massa é 24 mais 6, que é 30. 30 é 100% da minha massa. Vamos ver de carbono. O carbono, vamos colocar do hidrogênio. O hidrogênio tem 6. Opa!
tem 6 de massa. Esse 6 vai corresponder a quanto por cento da minha molécula? Então, assim, eu vou achar a massa percentual, tá? Então, é só uma regrinha de 3. Isso aqui é só o uso da matemática aqui no meio da química. Então, eu vou multiplicar cruzado. 30 vezes x, 30x. E 6 vezes 100, 600. Aqui o 30 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai dar x é igual a 600 dividido para 30. Então, aqui eu vou cortar. Vou ter 60 dividido para 3, que vai dar 20, né? Então, só de Uhum. hidrogênio eu tenho 20%. Se são 20% de hidrogênio, só tem hidrogênio e carbono, o carbono vai ser 80%. Então, eu tenho 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Então, a resposta certa será a letra A. Essa aqui eu deixei por último porque é só usar raciocínio matemático, lógica, para conseguir fazer, tá bom? Mas só de saber que a massa molecular é contar os átomos já está muito, muito mais do que bom, tá? Então, pessoal, essa foi a correção das atividades de hoje. Eu vou deixar disponível lá na plataforma também, tá?